Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando a aula 19. Essa aula 19 é a nossa primeira aula de um assunto novo, né? Do estudo dos determinantes das matrizes. Então, nas últimas aulas a gente vinha estudando as matrizes, né? Vimos que as matrizes são tabelas, né, de números dispostos em linhas e colunas. E hoje a gente começa a falar do determinante da matriz, que é um número, né, que é calculado a partir de elementos de uma matriz quadrada. Então, a gente vai aprender a fazer aí determinadas contas com os elementos de matrizes quadradas e vamos encontrar então esses números aí chamados determinantes, que têm uma importância bastante grande aí dentro da matemática. Hoje em dia a gente tem muitas aplicações, né, muitos usos para esse número aí associado às matrizes quadradas, tá? Então, nessas próximas aulas a gente vai estar aprendendo a calcular esses determinantes e depois nós vamos usar, né, esses determinantes aí em várias aplicações, tá? Então vamos lá. Antes de colocar a definição para vocês aí, né, de fazer exemplos, queria comentar também sobre de onde veio, né? Muita gente pergunta aí, fala, professor, mas quem é que teve essa ideia, né? De onde que veio essa coisa de encontrar o determinante, encontrar um número associado a uma matriz, né? Por que exatamente a conta que a gente vai aprender aí, né, tem que ser feita? Então a ideia é a seguinte: dentro da história da matemática, esse estudo dos determinantes está diretamente associado, relacionado, né, ao estudo dos sistemas lineares. Então, alguns matemáticos, aí, principalmente um japonês, tá? Se eu não me engano era Kowa, o primeiro nome dele, um japonês, século XVII, se não me engano, um grande matemático japonês. Ele fez estudos, né? Ele estava estudando os sistemas lineares, né? Então, tipo assim, ó, ax mais by, né, igual a alguma coisa, sei lá, dx mais dy igual a alguma coisa, né? E ele percebeu, né, esse estudo de sistemas lineares, pessoal, estou falando aqui de um matemático japonês do século XVII, né? Parece que é uma coisa antiga por ser século XVII, mas na verdade esse estudo de sistemas lineares já era conhecido mais de 100 anos antes de Cristo. A gente tem trabalhos aí no Oriente, né, que eles utilizavam esses métodos de sistemas lineares, tá? Então, no Oriente lá é bastante comum esse trabalho aqui com sistemas lineares. Mas esse método aí que a gente vai, né, que a gente vai chamar, esse cálculo que a gente vai chamar de determinante agora, ele vem dessa época aí, século XVII, né? E depois disso, outras pessoas importantes, né? Um cara chamado Leibniz, que é um dos pais aí do cálculo diferencial, várias pessoas aí usaram, né, esses trabalhos aí desses japoneses e tal, e ampliaram, né, essa teoria, né, e gerou o que a gente tem hoje de conhecimento aí para determinantes, tá? Então, começa com esse cara aqui. Então, o que a gente tem, né? O que ele percebeu? Então, na hora de resolver esses sistemas lineares, ele percebeu que era possível utilizar só os coeficientes aqui das incógnitas, tá vendo? Fazer determinados cálculos aí com esses coeficientes, né? As multiplicações e tal, e encontrar os valores das incógnitas x e y, por exemplo, aqui, né? Então ele excluía essas incógnitas e pensava só nos coeficientes, olha, né? De forma organizada, né? O que a gente chama hoje de matrizes, né? Então ele pensava na matriz dos coeficientes, fazia determinados cálculos aqui e usava esses cálculos para encontrar as variáveis x e y, tá? Então começa dessa forma, inclusive nós vamos ver aí, vamos fazer uma aula um pouquinho mais para frente aí de resolução de sistemas lineares, vamos fazer o estudo dos sistemas lineares, né? E vamos ver uma regrinha chamada regra de Cramer que usa exatamente isso, né? Essas propriedades aí, esses cálculos de determinante para encontrar as incógnitas em sistemas lineares, tá?
Mas eu estou comentando isso só para vocês verem a ligação, então, entre o estudo de matrizes, o estudo dos determinantes e o estudo dos sistemas lineares, tá? Que são 3 conteúdos que são vistos, né, no ensino médio, sempre nessa sequência, por terem essa relação, né? Então a gente não desgruda um do outro aí, tá bom? Então nós vimos o estudo das matrizes, estamos começando a ver os determinantes, e assim que a gente fechar esse estudo de determinantes, a gente vai para os sistemas lineares aqui e vamos resolver sistemas, tá bom? Mas vamos lá, então, vamos para a aula de hoje. Aqui eu estou deixando definição, né? Então, determinante de uma matriz quadrada A está associado a um número real chamado... Não, toda matriz quadrada A está associada a um número real chamado determinante de A. Ele é obtido por meio de certas operações com os elementos da matriz, que é o que nós vamos fazer hoje, né? Dar uma treinadinha nessas operações aí. Então, bem importante dessa definição é que só vai ter um determinante, né, esse número que nós vamos encontrar, vai ser sempre de uma matriz quadrada, de uma matriz que tem mesmo número de linhas e de colunas, tá? Então, o determinante é encontrado sempre a partir de matrizes quadradas, tá bom? E mais uma informação que ele coloca aqui, o determinante de uma matriz A pode ser indicado dessa forma, ó, escrevendo assim, det A, né? Determinante da matriz A. Tá vendo? Vai aparecer muito isso. Ou ainda substituindo-se os parênteses da matriz por barras. Então nós vamos usar muito também representar assim, ó, entre barras, né? Então, por exemplo, o determinante da matriz, eu tenho uma matriz A 3, 4, 5, 6, né? Então, o determinante dessa matriz A eu uso essas barras verticais aqui, 3, 4, 5, 6. Quando aparecer, então, essa notação com barras verticais, é porque eu estou querendo informar, né, querendo dizer do determinante dessa matriz, tá bom? Então, isso daqui, na verdade, é um número que eu vou encontrar fazendo determinados cálculos aqui, vou encontrar esse número, tá? Então, posso escrever o determinante dessa matriz usando essa notação, ou já escrever direto assim, colocando os elementos da matriz entre barras verticais, tá bom? Então vamos lá, vamos para as definições. Olha, determinante de primeira ordem. Então o que é uma matriz de primeira ordem? Né? Aquela matriz que tem uma linha e uma coluna só. Se ela só tem uma linha e só tem uma coluna, ela só tem um elemento, né? Então veja, uma matriz A, por exemplo, aqui, né? Ela só tem um elemento dentro. Então, não tem nem como fazer conta aqui para determinar, né, para encontrar o determinante se eu só tenho um único número. Então, por definição, a gente diz que o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento que está dentro dela. Então, se, por exemplo, aqui, né, se a matriz é uma matriz desse tipo aqui, ó, que só tem o número 2 dentro, o determinante dela é 2. A gente pega o próprio elemento dela como determinante, tá bom? Então, essa primeira definição não exige cálculo nenhum. Determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento que ela contém, tá bom? Agora vamos para o que interessa mais, então, nessa aula, né? Que é o determinante da matriz de ordem 2, tá bom? Então, veja lá, o determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem, uma matriz 2 por 2, é igual, olha aqui a continha, ó, ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Essa é a continha que nós vamos fazer hoje, tá? A gente chama de diagonal principal essa diagonal aqui, gente, ó, essa diagonal que tem os elementos, olha, 1, 1, 2, 2, ó, de coeficientes iguais, né? A gente sempre vai começar a fazer a conta do determinante por esse primeiro número aqui, ó. A gente não pode começar ao contrário, a gente começa sempre desse primeiro número do determinante, ó. Então, o cálculo é feito multiplicando esses dois elementos da primeira diagonal, chamada diagonal principal, e depois fazendo menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é essa outra aqui. Bom, então a gente multiplica aqui o A11 e o A12 e depois faz menos
o A12 e A21 aqui multiplicados. Vamos ver exemplos disso, é muito simples, né, gente? Muito sossegado aí essa continha dessa aula, tá bom? Veja aqui o primeiro exemplo, ó. Calcule a determinante dessas matrizes M e N. Vamos lá? Então veja, ó, o determinante da matriz M, que é essa primeira aqui, né? E aí eu vou montar aqui a continha primeiro, ó, entre barras verticais, 2, 3, 5, 1, e vou fazer a minha conta. E a conta é essa, ó, multiplico os elementos da diagonal principal, 2 vezes 1 é 2, depois multiplica os elementos da segunda diagonal, 3 vezes 5 é 15, e subtrai. Então veja, ó, o produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 1, 2. Menos, esse menos é da fórmula, ó, o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 5, 15. Eu faço a continha, né? Então 2 menos 15 é menos 13. Uma observação importante, vamos supor que eu tivesse aqui, vamos fazer aqui um outro determinante, ó. Tivesse aqui 3, 2, menos 4 e 5, por exemplo. Né? Então eu faço aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 5 é 20, mas sinal diferente é menos, então seria menos 20. Então seria menos ou menos 20. Né? Então, ó, esse menos é da fórmula e esse menos é da conta que eu fiz aqui. Menos 4 vezes 5 é menos 20. Aí ficaria mais, né, pessoal? Isso aqui seria mais, né? Isso aqui daria 26. Muita gente erra na hora de fazer, acaba esquecendo de fazer a regrinha de sinal. Então, isso é um erro bastante comum. Como é que eu gosto de pensar, então, na hora de fazer essa conta para não ter esse tipo de erro de sinal? Eu penso da seguinte forma, ó. Eu penso assim, ó, eu multiplico a primeira diagonal e o resultado que der eu marco. Então, se essa primeira diagonal der positivo, eu marco positivo. Se der negativo, eu marco negativo. Depois, eu multiplico a segunda diagonal e aí o resultado que der, eu inverto o sinal. Eu faço assim, ó, 3 vezes 2 é 6. Aí eu venho aqui, ó, menos 4 vezes 5 é menos 20. E aí eu coloco mais 20. E aí eu faço a conta. Tá? Então, quando eu for corrigir exercícios com vocês, vocês vão perceber, né, que eu uso muito essa forma de fazer, que já acaba, né, incluindo a regrinha de sinal e eu não tenho que me preocupar com isso. Tá? Então, eu multiplico a primeira diagonal, o resultado que der, eu marco. Lógico, né, se o sinal é igual, vai dar mais, se o sinal for diferente, aqui vai ficar negativo. Né? E depois, a segunda diagonal, o resultado que dá, eu troco de sinal para marcar. Então, aqui deu menos 20, eu vou marcar mais 20. Se tivesse dado 20 positivo, eu colocaria menos 20. A segunda diagonal, eu sempre inverto o sinal. Essa é a minha regrinha. E aí eu junto aqui 26 e encontrei o determinante. Vou fazer mais um aqui, esse N, vamos lá? Então, o determinante da matriz N, olha lá, é menos 5, 0, menos 1, 4. Fazendo a multiplicação, veja, 4 vezes menos 5 é menos 20. Sinal diferente é negativo. Segunda diagonal é 0 vezes menos 1. 0 vezes menos 1 é 0. E aí eu não preciso me preocupar com o sinal, né? Então, vamos colocar aqui mais 0. Mas, na verdade, não precisava se preocupar. Só dava, né, a primeira diagonal. Só que é menos 20. Mas, se tivesse dado nessa segunda diagonal um número diferente de 0, por exemplo, negativo, se ao invés de 0 aqui fosse um 10, por exemplo. Opa, né? Fosse um 10, então ficaria menos 10 e eu ia marcar mais 10. Né? Se desse mais 10, eu ia marcar menos 10. Então, bem importante aí a gente lembrar, né, disso na hora de fazer, tá bom? Então, essa daqui é o caso, né, que vai aparecer mais na nossa aula de hoje, né? Os determinantes de ordem 2. E tem um último exemplo aqui, que é um exercício que deve aparecer também para vocês várias vezes aí, que são esses probleminhas que a gente já conhece o determinante, ó, tá vendo? Foi dado o determinante aqui da matriz, é uma matrizinha de ordem 2, né? O determinante dela é 2,
mas eu não conheço os elementos que estão escondidos aqui. Esse x acabou escondendo alguns elementos. Eu quero saber quem são esses elementos. Tudo bem? Como é que eu vou resolver, então, esse tipo de exercício? Eu vou usar a mesma definição, né, do exemplo anterior. Eu sei que se eu multiplicar essa primeira diagonal e depois subtrair o produto da segunda diagonal, tem que dar 2. Né? Então, eu vou usar essa propriedade. Vamos lá? Vamos montar a continha. Ó. Eu vou fazer x vezes x mais 1. Tá vendo? E o resultado disso eu vou fazer menos o 2x. É isso, olha aqui, ó. Veja aqui, ó. X vezes o x mais 1 menos 2 vezes x, que é 2x. E quanto que vai dar essa conta toda aí do meu determinante? Tem que dar 2, né? É isso que ele está falando aqui, que vai dar 2. Eu faço essa continha, então. Monto ela e faço. Veja aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 é x. Menos 2x. Igual a 2. Aqui eu posso passar tudo para o mesmo lado. Olha, aqui menos 1x, né? Juntando aqui. O 2 passa também para esse lado, fica menos 2. Eu tenho uma equação de segundo grau completa. Posso descobrir a solução aí fazendo Bhaskara, né? Aqui o x vai ser menos b. Aqui o b é menos 1, né? O a é 1. A, o b e o c, né? Então, menos b é 1, né? Mais ou menos b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2a. 2 vezes 1 é 2. Aqui, dentro da raiz, eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. A raiz de 9 é 3. Então, eu tenho duas respostas possíveis. Olha, eu tenho 1 mais 3 é 4, dividido por 2 é 2. E 1 menos 3 é menos 2, dividido por 2 é menos 1, né? Então, a solução aí, 2 menos 1. Se o x for 2, se eu colocar 2 no lugar dos x aqui, fizer a continha, vai dar 2. Mas se eu colocar menos 1, também vai dar 2. Né? Vejam que é verdade. Ó. Se eu colocasse 2, ficaria 2, 2, 2, e no de baixo ali, x mais 1 seria 2 mais 1, seria 3, né? E se eu colocasse menos 1, ficaria menos 1, 2, menos 1, e menos 1 mais 1 seria 0. E veja que nos dois casos, isso aqui é 6. 2 vezes 2 é 4, troca de sinal, a menos 4 é 2. Isso aqui é 0. E menos 2, troca de sinal, mais 2, também é 2, tá vendo? Então vejam que é verdade mesmo que esse x podia ser 2 e podia ser menos 1. Né? É isso que eu queria mostrar para vocês. Os exercícios, então, são sobre esses primeiros casos, pessoal. Muito fácil, né? Então, os exercícios estão no nosso livro, na página 83, tá, do nosso livro. Vou pedir para vocês os exercícios que dá certo aí pelo que a gente conversou, né? Nas próximas aulas a gente vai fazendo o restante dessa página. Então, veja, ó, quero o exercício 31, 33, 34. O exercício 35 e 36 só tem a letra A, que são parecidos aí, que são de ordem 2. Os outros são de ordem 3 e nós vamos ver isso na próxima aula. Então, quero só esses aqui, tá bom? 35 e 36 eu quero só a letra A. Façam tudo isso aqui para mim, façam com calma, tá? Usem esses exercícios aí para poder entender melhor o mecanismo aí dos determinantes de ordem 2. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.